Vamos contar uma história com o tarô? Eu sou a Maluquiche e essa é a jornada do mês de abril para o signo de Virgem. Essa é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo, então você pode ou não se identificar com a leitura. Acolha as mensagens que ressoarem com você, mas lembre-se sempre que o tarô, meu Deus, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda a nós tomarmos melhores decisões. Mas essas decisões são sempre nossas no final. Então, valorize seu poder de escolha. Para atendimentos particulares, o link está na descrição do vídeo. Tanto o link para o catálogo de serviços, como para vocês agendarem atendimento particular. Tá certo? Vamos ver qual que é a história de Virgem para o mês de abril de 2025. Virgem. Energia geral da tua leitura. O enforcado. Virgem. Esse mês vai falar bastante sobre o entendimento. Um entendimento que vem de uma pausa. E uma pausa forçada. Então, talvez você esteja aí nesse mês, você acabe passando esse mês por uma pausa forçada, sentindo que as coisas não estão se movimentando, mas tudo isso para que você consiga refletir e alcançar uma iluminação maior. Vamos ver. 3 de paus. Energia geral da tua leitura, Virgem, veio com o enforcado e o 3 de paus. Então, existe aqui uma reflexão muito grande durante esse mês sobre talvez eu continuar acreditando nos meus objetivos, nos meus sonhos, na concretização daquilo que eu acredito. Também pode estar falando sobre o sacrifício necessário que precisa acontecer para que você saia dessa estagnação e dessa espera. O 3 de paus, ele também é uma carta que fala sobre espera, sobre esperança. E junto com o enforcado, tanto pode ser no sentido de você aproveitar esse momento onde as coisas não estão se movimentando e você talvez esteja sentindo que estão estagnadas, para você fortalecer a tua fé, tá? Para você compreender melhor aonde você deve criar alguma coisa, ou também pode estar falando sobre um sacrifício que você precisa fazer para que você saia dessa posição de estagnação e você volte a acreditar que a concretização das coisas que você sonha, que você idealiza, são reais, tá? Você iniciou o mês com o Ás de Ouros. Então, você iniciou um mês aí se sentindo muito próspero, muito próspera. Talvez um novo projeto, alguma oportunidade aqui que tenha surgido para você, num sentido bem sólido. Algo que tem muito potencial. Mas se você, nessa situação, se o Ás de Ouros está falando sobre você, Virgem, você vem aí começando o mês bastante positivo, que você vai aí aproveitar todas as oportunidades que você tem para conquistar tudo que você quer conquistar. Opa! A Torre. Você inicia o mês, Virgem, com o Ás de Ouros e a Torre. Então, eu iniciei o mês aí me esforçando e dando sempre o primeiro passo e plantando as minhas sementes,
tudo relacionado a talvez algo que não seja duradouro com a torre, alguma coisa que não é sólida, talvez em cima de ilusões, tá? Você esteja depositando essa confiança do Ás de Ouros, que é uma confiança sólida, que é uma confiança, que é um esforço real que eu faço, em alguma coisa que talvez não tenha muito futuro, ou em alguma coisa que talvez vá aí te atrasar de uma certa forma. Pode te causar também um. Pode ser também no sentido de você estar tentando iniciar alguma coisa a partir de uma ruptura de algo, mas eu acredito que não, e já chego lá e digo por quê. Mas você vai saber. Teu desafio esse mês, Virgem, é a força. Teu desafio esse mês vai ser controlar os seus impulsos, controlar a sua raiva, controlar o seu leão interno, tá? Talvez existam aqui oportunidades que vão aparecer que podem te tirar um pouco aí do eixo e você vai precisar lidar com elas de uma forma mais paciente e compassiva. Também pode estar falando bastante sobre o perdão, sabe? Talvez o teu desafio esse mês seja perdoar alguém. Vamos ver melhor. Cavaleiro de Paus. O teu desafio esse mês, com a carta da força e o Cavaleiro de Paus, Virgem, é controlar os seus impulsos, controlar as suas vontades e talvez muitas vezes vontades que vêm sem sentido, sem direção, sabe? Pode também estar falando sobre você controlar esse teu impulso de seguir e de talvez, como eu falei, não se controlar, perder um pouco a cabeça. Então, esse mês, o teu desafio vai ser sobre isso, Virgem, sobre as atitudes impulsivas que você vai precisar controlar. Ou talvez isso esteja vindo até você e você vai precisar lidar com isso de uma forma mais paciente, com talvez algum descontrole, um destempero, assim, momentâneo de alguém, tá? A base dessa situação é o 6 de copas. Então, a gente está falando aqui sobre uma relação onde existe muita familiaridade. Ou talvez a gente esteja falando sobre a idealização dessa relação. Mas é tudo sobre alguma coisa que me traz muita familiaridade. Algo que me traz também muita conexão. Conexão emocional, conexão talvez assim. Página de espadas. Tudo isso fala sobre, talvez aí o início, sabe? Existe aqui uma conexão onde você, ou talvez a pessoa, ou ambos, estejam aprendendo a lidar com isso de uma forma. Talvez isso seja diferente para ambos, mas existe uma conexão, uma ligação muito forte aqui que ou começou talvez de uma forma imprudente, uma forma infantil, talvez não tenha sido levado adiante por uma certa infantilidade mesmo, ou por falta de informações, sabe? Ou por falta de saber mais sobre a situação. Ou também eu não querer muito me envolver nisso, porque eu ainda preciso analisar muito bem isso e entender muito bem de onde isso tudo vem, tá? No teu passado recente, você veio com o 10 de ouros. Então, Virgem, aqui no passado recente, existiu uma conclusão positiva de algum projeto, de alguma relação. Existiu aqui a criação, a estabilização de um legado. Talvez aqui no passado tenha existido uma conclusão de alguma coisa e agora você está querendo recomeçar algo novo. Mas existia aqui o compartilhar seguro, sabe? Vamos ver melhor. 8 de paus. No teu passado próximo, 10 de ouros com 8 de paus, existiu aqui a estabilização, compartilhamento, a conclusão positiva, real de alguma coisa
que veio de uma forma talvez muito rápida, ou que talvez tenha sido, você tenha sentido meio que veio guiado assim para você, sabe? Ou pode estar falando aqui da criação de alguma coisa que meio que se movimentou, meio que foi, mas eu acredito que não. Quer dizer, você vai saber, né, da tua situação. Mas é uma movimentação muito rápida e muito decisiva sobre a estabilização de alguma coisa, tá? O teu foco esse mês, Virgem, é o 7 de ouros. Então, o teu foco é esperar uma oportunidade aí de receber ou escolher aonde você quer investir, ou talvez você tenha, tá? Pode ser que você tenha investido em várias situações. E agora é o momento que você está focada em analisar muito bem aonde você quer, de todos esses investimentos, qual vai ser mais benéfico para você. Vamos ver melhor. 8 de ouros. Teu foco esse mês, Virgem, é esperar para decidir sobre alguma coisa que você quer melhorar, sobre alguma coisa que você quer se esforçar para melhorar, tá? Então eu tô aguardando aqui para tomar uma decisão firme e estável assim sobre melhorar alguma coisa aqui, tá? Teu futuro próximo veio a torre. Você iniciou o mês com o Ás de ouros e a torre. Como eu te falei, parece que você está investindo em alguma coisa que não parece ter muito futuro, ou talvez você esteja investindo em algo para se reconstruir desse abalo, né, que a torre traz. A torre ela traz um abalo inesperado. E não é um momento fácil, digamos assim, mas é necessário. E no teu futuro próximo você veio com a torre. Então existe aqui a destruição, a torre simboliza o planeta Marte. Então existe a destruição, existe a finalização agressiva mesmo de algo que não é sólido, de algo que não traz benefício para você. Talvez você possa estar se sentindo aqui no futuro próximo, você pode estar se sentindo aí quebrada, desesperançosa, como se tivessem te tirado algo, sabe? Vamos ver melhor. 6 de ouros. Parece, sabe? Teu futuro próximo veio com a torre e o 6 de ouros. Parece que vai existir aqui uma quebra. Talvez numa expectativa que eu tenha de receber uma ajuda ou de receber uma troca, enfim, real. Mas pode ser também num sentido de você estar se sentindo assim, ou pode ser isso está acontecendo com você. Você vai passar, né, no futuro próximo por um momento aí de desesperança e talvez se sentindo negligenciada em relação às suas trocas, talvez sentindo que alguém se aproveitou de você também, pode ser, sabe? Porque no momento você está investindo. Pô, você está dando, né? Você não está dando tudo, mas você está dando muita coisa. Um Ás de ouros, ele é muita coisa. É um início de muita coisa, sabe? E aqui no futuro próximo existe aqui uma quebra, uma ruptura que é para o melhor. A torre ela sempre retira. Desculpa. A torre ela sempre retira da nossa vida aquilo que não serve mais e que está atrapalhando a gente, a nossa evolução, e coisas que não são estáveis e que não são sólidas e que talvez sejam ilusões. E com a idealização de troca dos 6 de ouros, parece que talvez essa crença que você tinha sobre a ajuda de alguém ou sobre uma troca com alguém esteja sendo desmascarada, sabe? Enfim, é um processo doloroso, mas necessário, tá?
Virgem, o que está te beneficiando esse mês é o diabo. O que está te beneficiando esse mês vai ser aproveitar um pouco a vida. Aproveitar um pouco as banalidades mesmo da vida. O virginiano e a virginiana são muito analíticos e muito focados em resolver as coisas minuciosamente. E às vezes vocês esquecem de se divertir. Às vezes vocês esquecem da despreocupação que o oposto complementar de vocês, que é peixes, tem, sabe? E o Capricórnio, o diabo, ele é uma carta que simboliza Capricórnio no tarô. Então, nesse sentido de estar te beneficiando, por ser uma questão de ambição, pode ser também, sabe? Tá te beneficiando aqui, você dá mais valor para as suas ambições, você se esforçar mais para conquistar aquilo que você quer, ou você também aproveitar um pouco mais as diversões da vida. Vamos ver. 7 de ouros, que é o teu foco. Então, o que está te beneficiando esse mês, Virgem, é aproveitar um pouco a situação, aproveitar um pouco o momento, esse momento de espera. Você está no momento de espera aqui, né? Teu foco aqui eu vou esperar aqui para ver como que eu posso melhorar isso aqui. E o que está me beneficiando é que talvez eu precise aproveitar um pouco mais, viver um pouco mais enquanto espero. Pode ser também num sentido assim, que está te beneficiando, seja você ter uma ambição muito maior em relação a essa escolha. No sentido de olhar mesmo o que vai te trazer mais benefício, né? O diabo, ele faz escolhas... o diabo, ele é o oposto dos enamorados. Então, ele faz escolhas talvez um pouco mais egoístas, sabe? Mais pensando em si mesmo. Então, talvez esteja falando aqui que está te beneficiando dessas escolhas um pouco mais pensando em você, para que na hora que você consiga decidir, ou talvez que te ajude a decidir sobre o que realmente é sólido. Porque quando a gente se posiciona e quando a gente toma algumas escolhas, as pessoas se revelam, né? Ou quando a gente, talvez assim, tá sempre a postos, sempre, não, eu tô aqui, precisou de mim, e quando a gente, agora eu vou cuidar de mim, eu vou fazer as minhas escolhas e eu não tô nem aí pra ninguém, talvez isso daí revele quem estava com você por conveniência ou não, tá? O ambiente externo, aquilo que você não consegue ver, é o 5 de ouros. Talvez as pessoas estejam te vendo como uma pessoa que está desesperançosa, como uma pessoa que está largada, ou como uma pessoa que está perdendo a fé. Ou pode ser que isso esteja acontecendo com a outra parte. Vou pegar a estrela. Pode ser que isso esteja acontecendo com a outra parte, num sentido, 5 de ouros e a estrela. Ambiente externo. Existe um pouco de desesperança, meio que perdendo as esperanças em alguma coisa que eu idealizei, ou então eu tô perdendo aqui as esperanças em curar alguma situação, em me recuperar de alguma situação, tá? Desesperança. Ou talvez as pessoas estejam te vendo dessa forma, Virgem, no sentido assim, negligenciado, negligenciada, sabe? Por falta de cuidado, por falta de carinho, por falta de por negligência mesmo, sabe? Mas pode ser também no sentido assim do ambiente externo estar se comportando dessa forma e você não esteja percebendo, se sentindo, perdendo as esperanças que isso possa se recuperar, sabe? Enfim. Medos e anseios. A justiça. Virgem, você está com medo e ao mesmo tempo querendo tomar uma decisão. Você está com medo e ao mesmo tempo querendo ponderar uma situação, analisar isso muito bem.
Ou talvez pode ser um medo aqui do karma, das decisões que eu já tomei. Vamos ver. 3 de copas. Virgem. Medos e anseios, a justiça com 3 de copas. Você está com medo e ao mesmo tempo querendo muito confiar novamente nas relações. Confiar que você pode encontrar sua tribo, digamos assim, que você pode se sentir confortável emocionalmente no ambiente, acolhido emocionalmente no ambiente. Ao mesmo tempo, você também não quer enxergar muito isso, ou talvez não queira decidir sobre isso. Talvez isso tudo esteja falando sobre uma relação de amizade, sobre uma relação em conjunto, seja também no âmbito profissional, pode estar falando sobre todo mundo. A questão é que você tem medo de olhar para uma situação, ponderar ela, analisar ela. E é engraçado, porque você é um signo muito analítico. E a Justiça é uma carta que representa a Libra, que é uma carta que é um signo que vem depois de você, né? Talvez aqui você esteja com medo de tomar uma decisão relacionada a um grupo de pessoas onde você se sinta muito confortável. E ao mesmo tempo queira tomar essa decisão, queira olhar para isso de uma forma mais. Acho que é isso. Não tão analítica quanto você olha, porque você analisa muito bem a situação, mas de uma forma mais dura, de uma forma mais racional, de uma forma mais ponderando mesmo aquilo que eu tenho para analisar. Sabe, não fuçando e buscando. Não, eu estou tentando analisar o que eu tenho aqui nas minhas mãos em relação a essa situação e eu preciso tomar uma decisão. Então, ao mesmo tempo que você quer isso, você tem medo disso. Tá? E a conclusão da tua leitura para o mês de abril é o Cavaleiro de Ouros, é você. É você aí seguindo passos firmes, talvez lentos, mas firmes em direção àquilo que você realmente quer. Pode também ser uma questão vindo até você, né? Você vai saber sobre o que é a tua situação. Mas pode ser não você indo até alguém ou uma situação, mas ela vindo até você de uma forma lenta, mas de uma forma muito bem estável, muito bem segura, sabendo muito bem o caminho que está tomando, tá? Vamos ver. Mundo. Resultado da tua leitura, no mês de abril, o Cavaleiro de Ouros com o mundo. Eu tô caminhando aqui no final de abril, rumo à conclusão positiva, rumo à realização dos meus sonhos, rumo a eu me sentir completo, completa. Então, todo esse período aqui da energia geral que eu tô passando, eu tô, na verdade, tentando recuperar minha fé. Nesse momento que eu estou sem saber o que fazer, né? Que existem muitos abalos acontecendo e eu tô precisando controlar as minhas emoções, a minha raiva. No final do mês eu consigo aí finalmente seguir um caminho um caminho direcionado. Eu saio dessa torre, eu saio dessas ilusões, de tudo aquilo que não é estável, de tudo aquilo que não é seguro para mim. E agora eu começo a, primeiro, antes de qualquer passo, analisar tudo, porque o meu objetivo, ele é muito maior, ele é o mundo. Meu objetivo é ser feliz, meu objetivo é a conclusão positiva das coisas, é a realização dos meus sonhos. É a conclusão de talvez um projeto, uma relação, a estabilização de algo que eu possa iniciar um novo ciclo, tá? Bem legal. Vamos tirar um conselho para vocês. Conselho final do oráculo das ativações da geometria sagrada. Para finalizar. Terceiro olho. Eu vou colocar aqui para ler para vocês enquanto eu mostro. Mas vocês conseguem enxergar. Acho que aqui é melhor, né? Vamos ver.
A frequência do chakra do terceiro olho, a flor da vida índico, apoia a nossa intuição e o nosso conhecimento interior, nossa imaginação e nossos poderes físicos. Esse é o seu conselho final para o mês de abril. Eu tô indicando para todos os signos. Esse oráculo ele é muito legal. Então, ele é o oráculo das ativações da geometria sagrada. Se vocês quiserem ouvir essa frequência, que é a frequência do terceiro olho, chakra do terceiro olho, durante o mês, pode ajudar vocês. Atrapalhar não vai, tá bom? Mas vai ser um mês aí de iluminação. Uma boa iluminação aqui, um bom entendimento sobre os meus sonhos, sobre as minhas buscas, sobre aquilo que eu realmente quero conquistar. Tá certo, Virgem? Essa foi a sua jornada do mês de abril. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.